Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sword of Convalária está chegando e nele nós vamos ter uma gama bem interessante de heróis à nossa disposição. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo, tá? Bom, não só os heróis em que vamos ter à nossa disposição, mas também vamos ver a classificação desses heróis na tão famosa Tier List. Eu vou usar uma tier list já pronta e mais condizente com a nossa realidade, mudando ali a posição de um ou outro de acordo com o meu review, tá ok? Também não vou falar muito desses personagens aqui, né? Eu vou ser o mais breve possível em alguns deles, até porque, na minha opinião, tier list é algo extremamente subjetivo, sem contar que depende muito de composição, estratégia, quais inimigos estão presentes no campo de batalha, a condição da luta, se é um lugar alto, se é um lugar plano, se é um lugar cheio de obstáculos, e tudo isso influencia, tá? Então não se apegue tanto a essa questão, porque dependendo das circunstâncias, você terá que abrir mão de usar um personagem de mais alta classificação para usar um outro no lugar que vai ter mais vantagem na condição atual. Inclusive, eu aconselho vocês a conhecer um pouco mais as habilidades dos personagens do Sword of Convalária, tá ok? Eu fiz uma playlist bem interessante, analisando cada personagem, cada habilidade dos personagens, e para assistir, né, basta estar indo aí na descrição do canal, que a playlist vai estar aí disponível para vocês, e basta escolher qualquer personagem aí da sua preferência. Ah, e tem mais um detalhe, tá? Eu vou passar para vocês uma tier list que acho muito mais importante do que a própria tier list de personagens, tá? Então, nós vamos ter aí uma tier list de equipamentos, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com a tier list dos personagens. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou apresentar para vocês a tier list, tá? Essa tier list aqui, ela é do Celion Journey. Eu concordo com a maioria das posições aqui. Talvez eu mude uma ou outra peça aqui de lugar, tá ok? Vou deixar no comentário fixado os canais das redes sociais do Celion Journey, tá ok? Para caso alguém tenha interesse em estar indo lá conhecer o trabalho dele. De imediato nós vamos retirar alguns personagens aqui, tá? Esses personagens aí, eles provavelmente não vêm com o global, tá? O lançamento global, então vamos retirá-los daqui, tá ok? Vamos falar só sobre alguns personagens sem deixar o vídeo muito longo e só para que vocês entendam mais o conceito do tier list, tá ok? Cara, Maita, né? Tem que começar falando da Maita. A Maita é um personagem que todo mundo vai ganhar e é um personagem que certamente você vai levar até o final do jogo, tá? Porque é um personagem que tanca demais da conta, tanca muito, tem muito recurso para proteger aliados, tá? Dependendo da build que você for montar obviamente, e ela tem recurso de cura e buff, então é algo que faz muita diferença no combate, sem contar que a cura dela juntamente com o buff que vem no ranking 3, se eu não me engano, ela faz com que ela proteja ainda mais os seus aliados ali que estão próximos dela, né? Podendo proteger mais de uma vez por rodada cada um dos integrantes ali. Então é um personagem extremamente interessante, faz muito bem a função de Defender e eu a classifico até como T0.5. O Alexei é um personagem que eu gosto muito também. Ele tem uma função, ele tem a classe de Defender, né? Mas a função não é tão defensor assim, apesar de ter um recurso para defender seus aliados ali no ranking 11, mas é um personagem extremamente agressivo, mais focado no combate, tá? Então um personagem bem forte para isso. Tem recurso para contra-ataque, os recursos de contra-ataque dele são excelentes e é um personagem extremamente perigoso e não é muito fácil de derrubar ele, tá? Então um personagem que eu também classifico juntamente com a Maita no T0.5, ok? O Tidon vai ficar no T2 mesmo, tá? O Tidon é um personagem que tanca muito, ele tem
bastante recurso de defesa física. É um personagem que buffa bastante defesa física também para os seus aliados, dependendo da build que você for montar. E é um personagem também de bastante controle. Tá? Então ele pode stunar, ele pode controlar algum inimigo, ele pode, com a sua personalidade, caso algum personagem venha passar na frente dele, ele pode cortar a ação do inimigo. E essa personalidade é bem interessante também, tá? O ponto fraco dele é justamente não poder tancar ataques que seus aliados vão receber, né? Ele pode fazer essa proteção, criando esses recursos de alerta para que os inimigos não venham a conseguir atacar, mas também pode ser facilmente counterado, principalmente a habilidade e personalidade dele. Então, é um personagem que fica devendo alguns recursos e por isso ele tá no T2, tá? Mas tem um combate em específico, né? Um combate para farmar equipamentos, no qual o Tidon, sem sombra de dúvida, é T0 nele, ok? Mas no geral sim, é T2. Nos Breakers vamos falar do Leonid. Então, o Leonid é um personagem com dano extremamente bruto, tá? Você pode combar ele com as investidas, né? As investidas dele são bem interessantes, causa bastante dano. É um dos recursos que eu mais gosto. Acho que qualquer um colocaria esse tipo de recurso no Leonid. No entanto, falta algumas outras possibilidades nele também, né? Ele tem outras coisas interessantes, mas o principal dele são as investidas, até porque comba muito bem com a personalidade dele, né? A personalidade de causar mais dano de acordo com a distância em que ele percorre para acertar alguém. Só que as habilidades de investida do Leonid dependem muito do ambiente, né? Do local de combate. E esse local de combate ele precisa ser um local de combate plano, tá? Porque senão ele não vai conseguir usar esse recurso aí constantemente. Então, dependendo aí do cenário, né? Se tiver bastante escalada, pode ser que ele não fique muito bem no combate. E sem contar que a mobilidade dele é bem fraquinha também, né? Então, é um personagem que vai funcionar, vai movimentar muito bem em lugares planos, muito por conta das investidas, mas vai ficar devendo em lugares altos e talvez até sem possibilidade de colocar muito recurso nele, caso você precise entrar nessas lutas. Então, é por isso até que ele se encontra no T1.5, porque se ele tivesse mais alternativas, ele estaria em posição mais alta, na minha opinião, tá ok? O Ig, ele é um personagem comparado com Leonid, é um personagem que escala muito bem, tá? É um personagem que se movimenta muito bem, ele pode facilmente chegar a alguns lugares que nenhum outro personagem chega. Esse é um dos pontos fortes dele. E a personalidade dele causa muito dano, né, se ele estiver em lugar alto. Só que o problema é que ele é um personagem de corpo a corpo e com pouquíssimo recurso de ataque à distância e ataque em área. Então a personalidade meio que sabota ele, né? Porque ele não vai conseguir usar com tanta frequência, ele vai depender do ambiente para isso. E sem contar que a Lily Will tem algo parecido e é uma arqueira, né? Então tem personagem para fazer para causar esse dano melhor do que ele. Infelizmente ele fica devendo por conta disso, mas é um personagem bem interessante para usar em algumas lutas e eu particularmente amo usar ele no PVP, porque ele chega muito rápido em alguns lugares e causa um estrago bem interessante, tá? Mas é bem específico e na maioria das vezes provavelmente você vai preferir outro personagem. Os Seekers, tá? Vou começar falando do Nono Will, é um personagem que se movimenta muito bem, tem habilidade para movimentar e retornar para o seu local de início, né? Então é um personagem que você pode simplesmente chegar em algum lugar, causar um estrago e simplesmente voltar para sua posição original, mantendo ela, vamos dizer assim,
mantendo ela segura, né? É um dos recursos que eu mais gosto de utilizar com ela. Mas é um personagem também que causa muito dano. Pode causar muita infecção nos inimigos, caso você escolha uma build focada mais nisso, tá? Então é um personagem bem interessante para causar debuff também. E é uma personagem que causa não, né? É uma personagem que também buffa, tem auras, então é uma personagem que pode ser utilizada para benefício do grupo também. Então, na minha opinião, é um personagem cheio de recursos, com um poder de fogo bem interessante, e eu a classifico como T0.5, tá? Acima, inclusive, da Garcia, ok? A Cole, não tem muito o que falar, né? É um personagem com dano extremamente forte, assim como a Nono Will e como a Garcia se movimentam muito bem, né? Tem uma mobilidade extremamente grande e tem muito recurso para se defender também, tá? Então isso é um dos pontos fortes da Cole, até porque é um personagem, vamos dizer assim, que poderia ser fácil de derrubar, né? Assim que ela tem bastante, a Cole ela tem bastante recurso para se manter viva. Então é um personagem que causa muito estrago, comba muito bem com a Inanna, por exemplo. A Inanna tem uma habilidade que faz com que qualquer aliado faça uma ação novamente. E eu já vi uma Cole causar muito problema com isso, tá? Então, sem sombra de dúvidas, T0 é a posição da Cole, ok? Passando agora para os guardiões, temos a Inanna, né, que eu acabei de falar. Ela é um personagem que tem uma personalidade bem interessante. Ela já chama um defensor para ajudar. O defensor ele tem alguns recursos legais, protege o grupo também, né? Você pode sacrificar ele a qualquer hora para ajudar seu grupo, muito bom isso. Ela cura toda rodada e ela também bufa. Então é um personagem que faz isso de forma natural, né? Sem contar outros vários recursos que ela tem, né? Então ela tem bastante buff, ela faz um personagem ali próximo dela agir novamente. Ela, cara, ela cura muito. É um personagem assim e se você ganhar, meu amigo, você tirou a sorte grande. Segue teu jogo e esquece o resto, né? O resto você vem depois. A Glória é um personagem com bastante aura, tá? Isso é bem interessante. A personalidade dela também é assim. A questão da bandeira dela também ajuda demais, tá? Tá lançando, tá recuperando, então ela também tem muitas variações nas habilidades, tem muita possibilidade e dificilmente você vai ficar sem o que fazer nela a cada rodada. Então é um personagem que ajuda muito bem o restante dos integrantes, né, por causa dos buffs e das auras. E é um personagem bastante ofensivo também, com um dano bem poderoso, tá? Então, sem sombra de dúvida, tá na posição certa e tá junto com a Inanna. A Liliu, como eu falei, ela tem um recurso parecido com o Ygg, só que é uma arqueira e o dano dela é bem bruto, tá? Um personagem excelente. Se ganhou essa arqueira, meu amigo, pode investir pesado, que ela é muito forte. A Samantha, né? A Samantha só não tá no T0 porque o recurso dela é um pouco mais, vamos dizer assim, o sistema dela é um pouco mais diferente, né? Ela cura muito bem, ela buffa muito bem também, mas ela pode sofrer por falta de energia e isso pode acabar atrapalhando a gameplay dela. Afinal de contas, a personalidade dela protege muito seus aliados, mas a custo de energia, né? Que é um ponto muito bom, mas aí depende muito da luta, tá? Dependendo da luta, isso aí pode acabar até sabotando a capacidade da Samantha. Então é por isso que ela não está classificada no T0, mas sim no T1. Mas é um personagem aí muito, muito, muito bom para manter o grupo vivo, tá? Mas, dependendo das circunstâncias, ela pode acabar se sabotando também. O Miguel tá no T2, tá? Mas não deixe se enganar com isso, porque dependendo das circunstâncias, dependendo da luta,
é o personagem que vai fazer total diferença na luta. O Miguel, ele pode pular obstáculos. Isso é sensacional, porque se tiver uma barreira de inimigos ali numa ponte, pode simplesmente passar por detrás desse personagem e fazer uma ação por ali. É uma personalidade bem interessante, na qual ninguém consegue, né, pular por cima do inimigo ou pular de qualquer, vamos dizer assim, qualquer obstáculo, né? Sem contar que ele tem debuff de cegueira, é um dos poucos que tem lá no servidor taiwanês, e é o único que tem aqui no nosso global por enquanto, né? Até lançarem outros personagens. E a cegueira ela é muito boa, porque você pode simplesmente sair vivo sem levar um golpe durante uma rodada. Então, dependendo da forma que você utilizar, dependendo de como tiver a composição do inimigo, e sem contar que o dano dele é muito forte também, são recursos que vão fazer total diferença aí durante o combate. Agora passando para Destroyer, cara, a Barry sem sombra de dúvida é um dos personagens mais fortes do jogo, e dependendo da forma que você for levar ela no combate, é uma personagem que dificilmente vai ficar faltando energia, né? Então é um personagem que você pode estar constantemente usando as habilidades ofensivas dela. E, cara, as habilidades ofensivas de Beryl causam um estrago tremendo, tá? E no PVP é até normal ver ela causando hit kill em alguns integrantes. Então, se você conseguiu essa personagem, pode investir pesado, ela é excelente. E o T0 é a posição dela. Vou falar da Momo também, tá? A Momo ela é bem forte. Ela tem... A personalidade dela é bem interessante, que é uma barreira que é criada para ela, é o que dá um pouco mais resistência para ela. Mas ela funciona muito bem a partir do terceiro nível de personalidade em diante, tá? Porque é uma personagem aí que vai precisar de bastante desse recurso para aguentar a pancada dos inimigos, mas pode ser muito bem combada com uma habilidade de zoneamento dela, tá? Caso alguém chegue próximo dela, ela vai causar dano e ela vai fazer isso mais de uma vez por rodada. Então é um personagem muito forte com esse absurdo de dano, né? Basta você colocar ela no meio dos inimigos lá e deixar a barreira e essa habilidade fazer o serviço, e dependendo das circunstâncias, provavelmente ela vai eliminar um ou dois ali ainda, e ainda vai estar de pé durante o combate. E sem contar, ela também causa muita infecção, né? Dependendo da build que você for montar, ela consegue puxar inimigos, empurrar inimigos. Então é uma personagem cheia de recursos ofensivos e bem defensiva também. Aí, na medida que você for jogando, talvez você precise de algum personagem ou outro aí que você não tenha no lendário. Então você pode muito bem usar alguns épicos também, tá? Essa maga aqui mesmo eu uso bastante ela é bem, mas bem forte, dá um dano bem interessante, ok? Essa curandeira aqui, muito boa, tá? Cura bastante, e tem cura em área, tem cura focada, ela é bem suporte mesmo, vamos dizer assim, tá? Temos esses arqueiros, né? Os 3 arqueiros aqui, eu não diria esse, mas os 3 aqui são bem interessantes. Você pode estar investindo em qualquer um deles que vai dar bom, basta você olhar o que você precisa nas habilidades deles. E, por fim, né, que não tá aqui na alternativa aqui embaixo, mas temos esse personagem aqui, ó. Eu gosto muito dele, que ele tem muito recurso defensivo. É um personagem muito bom até para fazer algumas lutas aí mais específicas, tá? Talvez aí seja algo interessante para você investir, mas isso aí fica a seu critério, tá ok? Então é isso, pessoal, em questão de personagens, e vamos passar aí para o próximo assunto. Por fim, agora eu vou passar para vocês o tier list de armas, e como vocês podem ver, eu estou aqui no meu canal do Discord, ok?
Aconselho demais a vocês virem aqui para estar olhando os conteúdos que já tem aqui e o que eu for postando também, beleza? Para quem não está fazendo parte ainda no canal Discord, basta clicar aí no link da descrição, tá? Vai estar na descrição do vídeo, Linktree, e acessar o Discord, tá? Vai cair aqui em cargos, basta clicar aqui no verdinho, que aí você vai ter acesso a essa parte aqui de baixo, tá ok? Então, não dê esse mole e já vem logo aí pro Discord, tá? Aproveita e faça parte também do nosso canal de WhatsApp aí que criamos recentemente. Aqui na parte de guias, né? Também temos os personagens que a gente acabou de falar agora, né? Acabamos de falar de tudo isso aqui. Então, temos os recomendados para ficar mais fácil a construção dos seus personagens, caso você queira seguir alguma receitinha ou ter mais ou menos uma noção de como montar, tá tudo aqui já e aos poucos vai ser implementado mais coisa. Por fim, né? Agora sim, vamos falar dos equipamentos e das armas, tá? E aqui também temos o tier list, tá? Não vou clicar nesse aqui não, vamos clicar no de arco aqui, ó, que tem uma visibilidade melhor. Também temos o tier list de armas, tá? E isso aqui eu acho até mais relevante porque são recursos que vão vir de certa forma limitado aí para vocês. E é interessante que vocês invistam em equipamentos lendários com esse fundo colorido ou épicos aqui, ó, esse fundo douradinho, beleza? E aqui também fala o tier, né? T0, T1, T2, T3, tá? E no começo não vamos ter bastante desses itens, né? Na verdade vamos ganhar pouquíssimos até mesmo do épico, mas o que vale investir em equipamento é do épico em diante, tá? Não vale a pena investir em raro e em comum, beleza? Por acaso, se você ganhar um arco épico como esse, por exemplo, né? Aí valeria muito a pena você estar investindo até finalmente conseguir um arco decente aí para estar investindo em um dos seus arqueiros, tá? Inclusive aqui tem até uma lista de personagens ideais para estar usando determinados equipamentos, por exemplo. É indicado que a Lily Will utilize esse arco aqui, por exemplo. Lógico que não é uma regra, vamos dizer assim, correta, né? Exata, uma regra exata, mas é algo que você pode tirar como base também, beleza? E aqui a gente consegue ver a descrição de cada uma das armas, tá? Mostra também onde que dropa, tá? Isso aqui vai ser postado aí nos próximos 3 vídeos do canal, que é a prova da arma divina. Fiquem ligados nos próximos 3 vídeos e eu vou mostrar como que é as lutas, né? As lutas para farm de arma, beleza? E o tier, e a qualidade também, né? Qualidade da arma. Alcançar aqui 4 evoluções numa arma, talvez já valha a pena você estar utilizando, ao invés de estar utilizando um épico, por exemplo, evoluído até 4. Aí fica também a seu critério, beleza? Vou mostrar aqui algumas coisas que valem a pena ser investidas, tá? Esses equipamentos épicos aqui, eles valem a pena investir, é tudo T1 inclusive. Até mesmo depois de ter alguns equipamentos em específico, dependendo da luta, pode ser que você escolha utilizar esses equipamentos aqui douradinhos, beleza? Tem uma segunda página ali, foi lá. Então, aqui ó. Apesar de ser T2, esses 2 itens aqui são interessantes também, tá? E lógico, né, que aqui a gente tem quais personagens poderiam estar utilizando esses itens, ok? Então, vem aqui, dá uma olhadinha em cada uma, ó. Por exemplo, essa arma aqui. É interessante você estar evoluindo até finalmente, por exemplo, conseguir uma arma melhor. Ok? Lança, a mesma coisa, né? A lança já é T2, né? T2, então pode ser que se demorar muito para vir uma arma interessante lendária para você, talvez seja interessante estar evoluindo em uma dessas armas, beleza? E por aí vai, né? Temos cajados também, mostra direitinho. Faz cajado aqui é interessante para curandeiro, ó, tá vendo? Ó? Pode ver que só tem
curandeiro aqui nessa lista, só suporte. Aqui é mais ofensivo. Então, vem aqui, dá uma estudadinha, leia as descrições, tá? Sempre lembrando que a evolução dos equipamentos faz muita diferença também, ok? Então, pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês. Eu agradeço demais a quem ficou no vídeo até aqui. Esse vídeo deve ficar extenso, né? Com bastante conteúdo, mas é que nem eu falei para vocês. Eu acho muito subjetivo a questão de tier list de personagem, mas eu acho muito mais relevante a questão dos equipamentos, saber qual evoluir e qual não evoluir, tá? Inclusive vai ter vídeo só sobre evolução de equipamento, é só ficar ligado aí no canal e ativar o sininho, beleza? No mais, eu gostaria de pedir aquele likezão, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui, conto com vocês nos próximos vídeos, tá? Então, continue nos assistindo e valeu!